Meus prezados 7 inscritos, vamos ver hoje aqui a destruição de uma família pelo Estado Democrático de Direito, por crime contra as instituições democráticas. Meus amigos, não é piada não. Vocês vão ver aqui que eu vou falar sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que eu vou usar ele como paradigma, né, das perseguições, né? Por ele ser um jornalista, blogueiro, como chama esse pessoal aí, né? Ocorre o seguinte, é, só para contextualizar, né? Eu vou usar esse refugiado aí, chamado jornalista Oswaldo Eustáquio, para fazer uma reflexão sobre as 2.000 famílias, ou até mais, que estão, de certa forma, perseguidas, ou estão sendo presas ou processadas, né? E as famílias dessas pessoas estão sendo destruídas. Então a gente faz uma média ali, cada família, como o Oswaldo Eustáquio, deve ter assim umas 5, 6 pessoas na volta que são pessoas mais chegadas, são íntimas, né? O Oswaldo Eustáquio tinha esposa, né, e 3 filhos, né, ex-esposa, né? E que mal essas pessoas fizeram contra o país? O que que eles fizeram? Nada, né? Os próprios verdugos aí, os próprios carcereiros disseram que eles cometeram fake news, críticas e ataques contra as instituições, principalmente ao STF. é. E isso mesmo, essa mesma desculpa vale para aquele pessoal do 8 de janeiro lá, que ficaram acampados na frente dos quartéis, sem liderança, sem nada, e foram todos presos. Então, cada família desses presos aí, ou cada preso, tem uma média de 5 pessoas que estão sofrendo juntos, né? Como é o caso do Eustáquio, né? E, portanto, os parentes das pessoas, seja o cônjuge, os filhos, os pais, os avós, os irmãos, os tios, enfim, cada pessoa perseguida por razões políticas, né? É um golpe contra a liberdade, é um golpe contra a democracia, é um golpe contra os direitos humanos, porque as pessoas estão sendo processadas e presas sem crime. Em resumo, para resumir, é um crime contra a humanidade, que isso mais cedo ou mais tarde vai aflorar. Bom, então afinal, o que que essas pessoas fizeram? Como é o caso do Oswaldo Eustáquio aí. Eles roubaram, corromperam, traficaram drogas, estupraram criancinhas, jogaram bombas em quartéis, assaltaram bancos. Não, nada disso. Eles apenas protestavam contra um golpe eleitoral que aconteceu no país, uma falta de transparência e tudo aquilo que aconteceu antes de 2022. E o que que a esquerda aproveitou? Aproveitou para implantar aqui o socialismo bolivariano, o comunismo. E quem é que está por trás disso tudo que aconteceu? Ora, o presidente atual da República, o Zé Dirceu, a mídia, o STF, os banqueiros, os militantes de redação aí, artistas intelectuais, parlamentares, ex-guerrilheiros, PGR, MST, Polícia Federal, Forças Armadas, enfim, todo mundo está envolvido, é cúmplice disso aí, dessas barbaridades que deveriam ser investigadas de outra forma. Bom, nesse momento há milhares de pessoas, né, processadas, presas, tornozeladas, que estão com as contas bancárias bloqueadas, sem redes sociais, sem telefone, sem passaporte, sem poder trabalhar, né, sem defesa, porque elas são julgadas por um tribunal de exceção que não comporta, não permite a segunda instância, impossibilita os recursos de segunda instância, e os inquéritos são eternos, isso você sabe. Então, no caso do Oswaldo Eustáquio, que eu estou usando aqui como referência, ele é muito emblemático porque ele serve de exemplo. Já dura 4 anos essa perseguição que fazem a ele. É uma perseguição implacável que começou lá por meados de 2020, quando ele sofreu a primeira prisão cautelar. Embora não tenha ainda condenação definitiva, nem denúncia, nada transitado em julgado, ele está sendo perseguido. Ele teve que fugir para vários países e agora está lá na Espanha. E a sua família, durante todo esse tempo, sofrendo represálias, ameaças, busca e apreensões, aquela pesca probatória, e vão na casa com várias viaturas, gente armada até os dentes, pedalam a porta, entram lá dentro, revistam tudo, confiscam bens, tudo ao arrepio da lei, sob a tutela do Poder Judiciário, do governo federal, através do seu Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que
aliada ao governo, e sob o olhar complacente da PGR, tudo bem. Então, meus amigos, no primeiro e-book que o Oswaldo Eustáquio fez, foi esse aqui, ó, esse e-book que eu deixei na descrição aí, foi publicado, acho que em 2021. Ele relata ali suas prisões, né? As visitas da PF na sua casa, as portas arrombadas, os homens armados com metralhadoras, fuzis e o pânico nas crianças, o terror que as crianças sofreram, invadindo a casa, revistando tudo durante horas. Teve um caso, o último caso, durou 6 horas. Eles procurando armas e celulares, notebook na casa, revirando gavetas, guarda-roupas, tudo, mexendo em tudo, né? Se apoderando de celular e tablet das crianças estudar no colégio. Então, isso tudo um abuso sem limites de autoridade e uma coisa sem crime, não há nada configurado, é tudo suposições. E por que eles têm tanto medo e tanto ódio desse jornalista Oswaldo Eustáquio? Será que é porque ele era amigo do Roberto Jefferson, aquele coitado que vai morrer na cadeia? É, e tantas vezes foram na casa dele que o homem surtou e saiu dando tiro para todo lado, dando tiro na viatura da Polícia Federal, quase acertando os policiais, e agora ele se enrascou, porque caracterizaram isso como uma tentativa de homicídio contra o Estado democrático de direito. Então, muita coisa eles sabem, e o Roberto Jeff tinha dado com a língua nos dentes, o Oswaldo Eustáquio também foi processado por causa da esquerda, você sabe daquele episódio lá do PSOL de São Paulo, então tá. Enfim, pessoal, o caso do Oswaldo Eustáquio é semelhante a esse do Armando Valadares. Quem é o Armando Valadares? Era um escritor e poeta cubano que foi preso lá na ilha cubana do Fidel Castro na década de 60, 70. Ele ficou 22 anos preso, porque o Fidel Castro queria matá-lo. Ele era um dissidente, ele não queria aceitar o comunismo e queria matá-lo na prisão. Mas como esse homem era muito forte, né, um caráter inquebrantável, ele jamais se entregou e jamais delatou ninguém. Ele ficou na prisão, ele saiu de lá em cadeira de rodas, com todos os ossos quebrados, mas ele conseguiu sair, conseguiu exílio por força da comunidade internacional, principalmente da França. Depois ele virou cidadão americano e foi até, inclusive, embaixador dos direitos humanos lá na era do Donald Reagan, na década, perdão, Ronald Reagan, na década de 80. Então, afinal, Cuba e o Brasil são iguaizinhos, né? Eu não vejo diferença nenhuma. Só a pobreza deles é 1000 vezes maior, mas nós vamos chegar lá. Então, meus amigos, só para vocês refletirem, né, nesse fim de semana, né, que estão em casa, vou deixar aqui na descrição esses dois livrinhos que estão aí em PDF, vocês vão achar no Google, talvez. Os do Oswaldo Eustáquio estão censurados, mas eu acho que vocês encontram. Se não encontrarem, manda um e-mail para mim que eu mando para vocês, eu tenho aqui. Então, esses livros que eu mostrei para vocês aqui, né, na descrição aí embaixo, né, vocês poderão tomar conhecimento deles. O Preso Sem Crime e o Contra Toda a Esperança de Armando Valadares. E vou deixar um filme também, um filme que foi baseado nesse livro aqui do Kafka, né? O Processo. É um filme dublado, muito bom que está aí. É um filme antigo, mas mostra um processo eterno. Eles abriram um processo, durou 30 anos, processando e ouvindo a pessoa, levando na polícia para depor, para lá e para cá, e nunca diziam o que o cara tinha cometido. A pessoa era processada sem saber por que estava sendo processada, por que estava sendo perseguido, monitorado pela polícia, a polícia todo dia na sua porta. E é assim que eles fazem nos países autoritários, amedrontar as pessoas, amedrontar a população, para que as pessoas fiquem de bico fechado e deixem eles roubar à vontade, escravizar e fazer horrores, destruir a economia, botar todo mundo na cadeia, como vão fazer aqui no Brasil, né? Mas eu espero que já existe um movimento se criando, graças a Deus, ainda tem pessoas boas, conservadores, de direita, gente que não aceita e nunca vai aceitar isso que está acontecendo com o nosso pobre e rico, pobre e ao mesmo tempo rico país. Então esse filme eu vou deixar na descrição, está de graça no YouTube, aproveite para ver, é muito interessante, pessoal. Bom fim de semana a todos, um abraço em todos.